Que o Senhor te abençoe, derrame sobre ti bênçãos sem medidas. Estamos no primeiro domingo dos 52 domingos que temos nesse ano de 2025. Espero eu no Senhor que nesta noite o meu amigo Espírito Santo venha peregrinar, falar ao meu, ao seu, ao nosso coração e nos ensinar, não só você, mas todos os que aqui estão, em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso entendimento e usa o teu servo nesta noite para que possamos peregrinar nas tuas promessas, na tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, porque somos teus alunos. Fala, ensina, doutrina, corrige, disciplina, mas nos motiva em áreas específicas da nossa vida. Fala conosco, Senhor, que o teu servo em nada queira me agradar. Eu não vim aqui para ouvir o que eu quero, eu vim aqui para ouvir o que o Senhor quer. Então usa-o em nome de Jesus. Usa-o em nome de Jesus. Diga: meu Deus, eu prefiro uma repreensão com sinceridade do que um aperto de mão com falsidade. Eu não quero isto. Então usa-o em nome de Jesus. Usa-o em nome de Jesus. Diga glória a Deus e aplaude esse Jesus bem forte então. Nós também teremos os versículos aqui no telão para que também você possa acompanhá-los em nome do Senhor Jesus, tá bom? Mas também é importante você que tem sua Bíblia, você que tem sua Bíblia no celular, você possa também, em nome de Jesus, ler juntamente comigo, tá bom? Vamos aqui então, em nome de Jesus, o que se trata sobre a peregrinação. O que é a peregrinação? Bem, em Gênesis capítulo de número 26, no versículo de número 1, diz assim: e havia fome na terra. Dá para você repetir juntamente comigo? E havia fome na terra. Bem, ao lermos esse versículo, logo de começo, não parece nada animador, nada que a gente possa dizer, nossa, que coisa linda. Até porque então fome e escassez é alguma coisa que traz sofrimento. Mas o que é interessante é que a Bíblia não nos oculta, a Bíblia não nos esconde acontecimentos do passado, sendo eles bons ou ruins. E isso é muito importante levarmos em conta. Por quê? Porque muitas vezes, se não tivermos o cuidado, nós vamos começarmos a acreditar, estando eu ou você passando por momentos difíceis, vamos ser levados a acreditar que é somente conosco, que outros no passado não sofreram. Veja que a Bíblia Sagrada está dizendo que havia fome na terra, havia escassez. Então esse negócio de escassez, de fome, não é primórdio dos dias de hoje, já aconteceu. Então dá para você imaginar? E aí a Bíblia diz: e havia fome na terra, além da primeira fome. Então não era a primeira vez que tinha acontecido, essa já era a segunda vez que tinha acontecido. E aí de repente ele diz: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Preste atenção e olhe para cá, por gentileza. É interessante que você veja que é como que se o Senhor nosso Deus estivesse nos pedindo para olhar para o passado, porque a Bíblia se preocupou em nos dizer, relatar, deixar escrito que a fome que Isaque, filho de Abraão, estava passando não era as primórdias. Na verdade, já tinha acontecido nos dias de seu pai. A pergunta que nós podíamos fazer na Bíblia é a seguinte: espera ainda, mas por que Deus se preocupou tanto em querer nos dizer em que a fome que Isaque estava passando
o seu pai também tinha passado. Simples. Quando você vai nos tempos de Abraão, está lá escrito que nos tempos de Abraão, quando houve fome sobre a terra, ao invés de Abraão buscar no Senhor a sua vitória, ele nada fez. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele desceu ao Egito. Você pode ver lá, está lá escrito. Em outras palavras, ao invés dele buscar vencer no Senhor, entrar no seu aposento e buscar a Deus em secreto, porque Deus vê e ouve e responde publicamente, ele nada disso fez. O que foi que ele fez? Ele buscou ajuda no Egito. Quando lá chegou, nós bem sabemos que bateu na trave. Ele pôs em risco a promessa que Deus lhe tinha lhe dado. Uma vez que você tem que entender que nós temos o livre-arbítrio de fazermos da nossa vida o que bem quisermos. Deus, ainda que o tendo aconselhado, Deus que ainda tendo procurado fazer de tudo, ele nada deu ouvidos. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele então ruma na direção do Egito. Quando lá chega, é tomada a sua esposa, o próprio faraó toma para si, e se não fosse por intervenção divina, certamente ele teria perdido todas as promessas que Deus tinha lhe dado. Mas glória a Deus, que Deus viu a inocência da esposa, interviu em favor, e a Bíblia diz que impediu com que Faraó coabitasse com a esposa de Abraão, e tendo tirado de lá com mão forte. Então é importante que nós entendamos aqui o seguinte: quando Deus diz que houve fome nos tempos de Isaac, além da primeira fome, ele também está querendo nos dizer que se nós não vencermos hoje as nossas lutas e tentarmos darmos um jeitinho, procurarmos uma maneira, uma forma de ver se conseguimos, sabe, dar aquele jeitinho brasileiro, coisa que na verdade é a mesma coisa de empurrar o problema com a barriga. Pode ter certeza, você pode até aparentemente achar que as venceu, mas que na verdade lá na frente, infelizmente, um dos seus filhos terão de passar pelas mesmas lutas que você evitou passar, que você não buscou no Senhor a vitória, e que infelizmente eles terão de passar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é bíblico. Nós não lutamos só por nós. Você tem que entender, colocar isso dentro de você. Você não luta só por você. Você luta por uma descendência. Você luta pelos seus filhos. Você luta pelo seu marido. Você luta pela sua esposa. É importante que você entenda como entendeu tanto a Josué como a Gideão. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus com mão forte tirou Israel do Egito, e todos saíram satisfeitos, felizes da vida. E Deus nos tinha prometido uma terra que emanava leite e mel. Porém a Bíblia diz que quando eles se depararam diante da muralha, se depararam diante dos seus inimigos, diante dos seus adversários, a Bíblia diz que eles não se viram capazes e nem se viram dignos de adentrarem aquela terra e possuí-la. Eles não se viram dignos de usufruir de tudo que aquela terra tinha para oferecer. Por conta de quê? Por conta de que eles mesmos disseram consigo próprio que eram como gafanhotos. A Bíblia diz que eles abriram a boca e disseram: porque nós nos vimos a seus olhos, aos olhos dos adversários, como gafanhotos, e nós nos vimos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Em outras palavras, o que eles querem dizer é o seguinte: nós não somos dignos de vivermos uma vida mais e melhor. Consequentemente, não creram que poderiam possuir aquela terra. A Bíblia diz então que por causa disso, eles tiveram que vagar 40 anos no deserto. Durante esses 40 anos no deserto que eles vagaram, a Bíblia diz que eles foram morrendo um a um, até que morreram todos, e ficaram somente os seus filhos. Filhos esses que nasceram no deserto. Poderiam ter nascido na terra prometida, poderiam ter nascido onde Deus os queria introduzi-los, mas não foi nessa terra que eles nasceram. Eles nasceram dentro do deserto. Eles nasceram vendo a escassez, como os seus pais tinham visto e passado pela escassez quando estavam ainda no Egito como escravos. Porém a Bíblia diz em que os erros de seus pais lhes serviu como exemplo.
porque agora eles estão diante da grande muralha. Estando eles diante da grande muralha, que era no caso a muralha de Jericó, eles creram no Senhor. E Deus, através deles, pelo um grito de bravo de vitória, Deus fez com que as muralhas fendessem de alto a baixo, dos quais eles adentraram, possuíram a terra, e bem sabemos que logo após possuíram a terra prometida. Veja que a Bíblia está mostrando que os filhos agora corriam risco de passarem pelas mesmas lutas que os pais tinham passado, mas por eles terem percebido, por eles terem visto os erros de seus pais, não os cometeram de novo. É importante que você entenda que ecoa dentro da nossa casa os nossos erros. É importante que você entenda que os nossos filhos, eles têm uma percepção muito mais além do que você imagina. Pode até ser que eles não queiram colocar o dedo no casamento de seus pais, talvez optarem, ou talvez aconselharem, ou qualquer coisa semelhante, mas eles veem, eles observam, e eles, sem você perceber ou querer, eles vão tomando isso para si, eles vão colocando isso dentro deles. Alguns chegam ao ponto de abrirem a boca e dizerem assim: Deus que me livre me casar, para ter um marido como o meu pai é para minha mãe, eu prefiro ficar velho e gaga. Deus que me livre e guarde. Tudo por conta de quê? Tudo por conta delas começarem a entender que se o seu pai, que é seu pai, que é esposo da sua mãe, é do jeito que é, então o restante também não presta. Isso também pode servir em relação ao filho, em relação à mãe. Ora, se a minha mãe trata o meu pai como trata, Deus me livre eu ter de conseguir uma outra pessoa. Não quero, prefiro viver sozinho, prefiro não ter ninguém, e pronto, e acabou-se. Também, por outro lado, também pode envolver o que é financeiro. De repente os seus filhos estão lhe assistindo dentro de uma má e péssima administração financeira. De repente eles os assistem brigando por causa de boletos, por causa de contas, por causa de faturas, por conta de dinheiro. E eles estão assistindo vocês, estão observando. Isso na mentalidade deles, eles vão começando a construir que esse negócio de dinheiro só traz confusão, só traz briga para dentro de casa, porque é o que eles estão assistindo, é o que eles estão vendo. Ora, agora eles estão adultos e estão maduros. O que você acha e qual é o exemplo que você acha que eles vão seguir? Uma vez que o fruto não cai longe da árvore. Então dá para você imaginar? Veja que a Bíblia diz que a fome que Isaac estava atravessando, só estava atravessando por conta de que nos tempos de Abraão, ao invés de Abraão as ter vencido no Senhor, ele procurou dar um jeitinho. Ele procurou dar um jeitinho. E agora era o seu filho que estava passando pelo que estava passando. Irmão, você precisa se conscientizar. Você precisa colocar isso dentro da sua cabeça. Entenda, em nome de Jesus de Nazaré, nós temos uma responsabilidade muito maior do que só colocar no bom colégio, formar os filhos. Isso é bom, glória a Deus por isso, mas nada disso vai valer a pena se o exemplo que você dá para os seus filhos, na verdade, lá na frente, vão ser seguidos. Então é importante que você entenda em relação a maus exemplos. É interessante que você comece a se moldar, a se realmente moldear por dentro. Por quê? Porque senão você vai proporcionar aos seus filhos a mesma luta que você está passando nos dias de hoje. Lembre-se que a Bíblia Sagrada diz que Salomão nada precisou fazer em relação a ter que lutar pelos mesmos inimigos ou contra os mesmos inimigos que Davi lutou. Por quê? Porque Davi a todos os venceu. Você não vai ver escrito na Bíblia que Salomão precisou derrubar um gigante, porque no dia em que o gigante se dispôs diante de Davi, Davi os venceu. Você vai ver que Salomão não precisou fazer coisa alguma para sentar-se no trono. Por quê? Porque Davi, antes de sentar-se no trono, ele teve que vencer as suas batalhas, e a única coisa que Salomão precisou fazer foi tomar posse. E é isso que nós temos por obrigação.
Eu não estou dizendo facilitar, dar tudo de mão beijada, não é nada disso. Mas entenda que a Bíblia Sagrada está dizendo em que agora Isaac estava passando por um momento difícil. Por quê? Porque nos tempos em que o seu pai foi provado, ele levou nota 0. Ao invés dele ter se disposto a crer no Senhor, a crer em Deus e confiar que Deus podia fazer o impossível, ele não acreditou. E aí, continuando, ele diz: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Este ainda temia ao Senhor. Versículo 2: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Por que Deus falou a Isaque e não falou a Abraão para que não descesses ao Egito? Porque Isaque buscou no Senhor um conselho, enquanto que Abraão tomou uma decisão por conta própria. Será que às vezes nessa área financeira não é o que às vezes você tem feito? Porque quando fala de fome, envolve também não só a área financeira, mas engloba todas as áreas. Envolve a escassez. Será que não é isso que tem acontecido com você? Será que às vezes você parece que ainda não entendeu que Deus perdoa pecados, mas dinheiro não perdoa erros? Não será esse um grande erro de você lidar em relação ao seu dinheiro? Se você não sabe, Deus não prospera ninguém por necessidade. Se você ainda não sabe, é importante que você saiba que prosperidade não é resultado de um milagre. Na verdade, você tem que entender que prosperidade não é um milagre. Prosperidade, na verdade, é nada mais, nada menos do que uma resposta daquilo pelo qual você se esforça, trabalha para alcançar. Deus torna possível esse milagre que transforma em prosperidade. Veja que a Bíblia Sagrada está dizendo em que agora ele vai ouvir do Senhor: não desças ao Egito. Será que não é o que você está pensando em fazer ultimamente? Dá uma escapulidinha no Egito, porque pode ser que lá você obtenha a resposta, pode ser que lá de repente as coisas melhorem. Nada tem para você no Egito. A Bíblia diz: ai dos que colocarem no Egito a sua confiança, ai dos que fizerem do Egito, ou da mão dos egípcios, que representa o mundo, a sua confiança. Porventura a tua confiança não está no Senhor que fez os céus e a terra? Se você não sabe, Deus é o dono de tudo que você precisa. Eu queria que você dissesse isso para você mesmo: Deus é o dono de tudo que eu preciso. Mais uma vez. Você precisa de um carro novo? Pois Deus é dono deste carro. Você precisa de uma casa? Pois Deus é dono dessa casa. Você precisa reformar a sua casa? Pois Deus é Deus dos meios para você ter, para reformar a sua casa. Deus é dono de tudo que você precisa. Isso é tão provado de um jeito, em que por mais tempo que uma pessoa possa ter em posse, chega um certo tempo que ela vai ter que partir, e tudo que ela tinha vai passar para a mão de alguém. Isso é tão provável, biblicamente falando, que a Bíblia fala de transferência de prosperidade. Se você não sabe, a Bíblia diz, está escrito, que Deus trabalha com transferência. Deus transferiu a prosperidade do Egito para as mãos do povo de Israel, quando estes saíram do Egito. A Bíblia diz, está escrito, que a prosperidade do ímpio seria transportada para a mão do justo. Isso quer dizer que tudo que você precisa estar nada mais, nada menos como nas mãos do Senhor. Só espera de que você creia, acredite, confie e viva em prol disso. Veja que a Bíblia Sagrada diz que ele disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Lermos isso daqui é muito fácil. Habita na terra que eu te disser. Que terra era essa? Uma terra estorricada, uma terra seca, uma terra rachada, uma terra com fome, uma terra sem chuva, uma terra sem nada. Nós seríamos os primeiros a dizer: eu mesmo não. Me perdoe, eu acho que o senhor está equivocado, o senhor está muito enganado. Como é que eu posso habitar no meio de uma terra que não me produz, uma terra que não tem nada? É como de repente você está em meio a um trabalho,
E esse trabalho que você hoje está exercendo, parece que é meio como que se fosse espinhoso. É espinho por todos os lados. Você não pode ir para cá, aquele espinho. Você não pode ir para cá, aquele espinho. Você não pode ir para trás, aquele espinho. Você não pode ir para frente, aquele espinho. E na sua mente você fica naquele pensamento: meu Deus, o que é isso? Bem, o que é isso? Você tem que entender que é exatamente nesta condição que Deus está com você. Você lembra de Jacó? Jacó estava deitado em pleno relento, pedra feita em travesseiro. A Bíblia diz que ele teve um sonho, e ao acordar, ele abriu a sua boca e disse: Deus está aqui, e eu não sabia. Esse aqui é em pleno relento, esse aqui é em pleno deserto, esse aqui é pedra feita em travesseiro, esse aqui é sem nem sequer ele imaginar que futuro ele teria, e Deus estava com ele. O que eu quero lhe dizer em nome de Jesus, essa situação que você está passando, creia nisso, receba: Deus está com você. Deus está com você. Acredite nisso. Não perca esta confiança, não perca essa certeza, não perca essa fé, que Ele está com você, que Ele está com você. Saia deste pensamento que se você sair, se você deixar aquele lugar, se você deixar aquele cargo, se você deixar, a sua vida vai melhorar, mas não vai mesmo. Sabe por que não vai? Porque você pode ir para onde quer que você queira, não importa, só vai a questão de dias, semanas ou meses, ou ano, mas a mesma luta que te venceu lá, vai te vencer ali também. E aí o que você vai fazer? Você vai ficar pulando de galho em galho, como pula macaco? Claro que você não vai fazer isso, até porque que pedra que muito rola, não cria lodo. Você não vai fazer isso. Você não vai ser esta pessoa que, com todo respeito, me perdoe, esta pessoa que o próprio Deus já nos diz para não sermos. Deus diz assim: se tu te mostrares frouxo no dia da tua angústia, no dia da tua luta, a tua força será pequena. Você é frouxo? Você é covarde? Você é dos que se acua? Você é dos que fica ali, sabe, no cantinho da parede? Não, eu tenho certeza que não é. Porque se você fosse, você não estaria sentado numa hora dessa, ouvindo esse pregador falar. Até porque eu tenho nojo, eu tenho raiva de gente fraca. Porque Deus não te deu um espírito de fraqueza, Deus te deu um espírito de fortaleza. E é esse espírito que está dentro de você, que a Bíblia diz que te faz mais forte do que os teus inimigos. E é assim que eu creio. Me perdoe em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz, está escrito na palavra do Senhor, em que agora está escrito aqui, vamos lá, versículo 3: peregrina nesta terra, peregrina nela, peregrina. Se você acha que lá onde você trabalha só tem quem te odeia, é porque você está focando só neles. Se você acha que na rua em que você mora só tem pessoas que te detestam, é porque você só está focando neles. Foque nos que te celebram e deixe de lado os que não te celebram. Quanto mais você focar nessas pessoas, mais você focado nelas vai estar, e mais abatido você vai se encontrar. É como quem foca nas dívidas, certamente terá a certeza que no final do mês não terá como pagar. Você precisa pôr isso no seu coração. Peregrina nesta terra. Lá tem pessoas que te amam. Lá onde você trabalha tem pessoas que lhe admiram, que pode até ser que não chega até você para lhe dizer, para lhe falar, mas sabe que dentro de você há alguém muito especial, que para estar lá, para alcançar o que alcançou, e para estar no cargo que está, para a glória de Deus, não foi outro, senão Deus que te colocou. Foi Deus que te colocou lá. Foi Deus que te colocou lá. E lembre-se do mais importante, que você está sendo vista e visto pelos seus filhos. E a maneira com que você se porta dentro desse campo de batalha, dentro desta luta, é muito importante. Porque se você fugir da raia, se você fugir da luta, o que você acha que os seus filhos futuramente irão fazer? Quando estiverem empregados, exercendo uma função, exercendo um cargo, e agora vem as mesmas perseguições, das quais você deveria ter dado exemplo, das quais você teria tido que ter vencido, mas não venceu. Eu me lembro de uma coisa importante.
quando Deus assentou no meu coração e me trouxe a lembrança, o que há 10 anos Ele tinha me dado, Igreja Pentecostal Celebrai. E Deus lá naquele monte, lá na Canoa Quebrada, e Deus diz, como vocês já sabem da história: Igreja Pentecostal Celebrai, até quando você vai me desobedecer? E naquele dia eu perdi a quebra de braço com Deus. Eu simplesmente perdi a quebra de braço. Quando então eu fui falar para o meu filho, para o Lucas, e eu disse: meu filho, o seu pai a partir de hoje, para a glória de Deus, vai dar então início ao ministério que Deus me chamou há 10 anos atrás. Mas durante todo esse tempo eu mantive em oculto, eu mantive dentro da gaveta. Mas hoje eu estou tirando de dentro da gaveta, e a partir de hoje, em nome de Jesus, eu vou dar início a esse chamado, a esse ministério, coisa que muitas pessoas já tinham me falado. Você sabe o que é interessante? É interessante que eu não sabia. Eu não sabia que o Lucas, ele me assistia em todas as igrejas que eu tinha passado. Eu não sabia. Ele nunca tinha me dito. Ele nunca tinha me falado. E ele naquele dia, eu me lembro como se fosse hoje, sentado na cozinha, ele olhou para mim e disse: pai, uma coisa eu sei. Se o senhor pôr o joelho no chão, não tem lugar que Deus não lhe dê vitória, porque até onde eu sei, em todo lugar que o Senhor colocou os seus pés e colocou o joelho no chão, Deus foi com o Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai ser de novo com o Senhor. Então eu não me preocupo, eu estou em paz, disso o senhor pode ter certeza. Para mim, aquilo ali foi como se ele estivesse dizendo: pai, eu tenho visto que em todos os lugares difíceis que o Senhor passou, o Senhor não baixou a cabeça. Não, o Senhor pagou o preço que deveria ser pago para vencer naquele lugar. O que eu quero lhe dizer é que em nome do Senhor Jesus de Nazaré, levante esta cabeça, porque o Deus que está contigo naquele lugar vai te dar vitória. E ai dos que se levantarem contra ti. Glória a Deus, glória a Deus. Não se incomode com os que se incomodarem, não perca tempo com os que lhe perseguirem, não perca tempo olhando para trás, porque senão você pode dar com os burros na água. Você está entendendo? Persigam como quiserem perseguir, falem como quiserem falar, derem com a língua nos dentes como quiserem. O que eles querem é causar distração, eles querem lhe distrair, é isso que eles querem. E quanto mais você der ouvidos, e quanto mais você se deixar levar por isso, pode ter certeza, você estará perdendo o seu foco, você estará perdendo a visão, e infelizmente você vai ter que diminuir a sua caminhada ao ponto deles lhe alcançarem. E olhe lá, se não lhe atropelarem. Então levante esta cabeça em nome de Jesus de Nazaré. Porque o Senhor manda te dizer: peregrina nesta terra e serei contigo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Deus é contigo. Porque serei contigo e te abençoarei. Glória a Deus, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Veja o que eu acabei de lhe dizer: você não vence só por você, você vence por você e por sua descendência. Coloque isso no seu coração. Para terminar, versículo 3 diz assim, versículo 4: e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. A bênção não é só para você, é para você e para todos os da sua casa. Agora versículo de número 12, para terminar a primeira mensagem. Versículo 12: e semeou Isaque naquela mesma terra. E semeou Isaque naquela mesma terra. O que para nós hoje é essa terra? É as promessas de Deus. São essas peregrinações que são as promessas de Deus, que temos início no dia 1º de janeiro e vamos até o dia 31 de janeiro, em nome de Jesus. Das quais serão levadas ao monte, para a glória do nosso Deus, no dia 3 de fevereiro, que será numa segunda-feira.
E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, porque a condição era propícia. Amém? Não. Não era porque a condição era propícia, mas porque o Senhor o abençoava. Por quê, pessoal? Porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor abençoava. Você tem que entender, quando se refere a semeadura, investimento, nem sempre você vai ter sobrando. Na verdade, na maioria das vezes, para você se tornar grande, ou para você ter além do que você tem, você vai ter um dos grandes desafios para semear, ou investir, você pode dizer assim, a sua real condição, o seu real momento que você está passando. É interessante você entender por quê? Porque não há crescimento sem investimento. Mas também você tem que saber o tempo e a hora certa de investir. Você não pode passar a mão pelos pés. Você tem que ter ali uma margem de investimento, uma margem de gastos, uma margem de lucro e uma margem de prejuízo. Você tem que fazer essa divisão financeira, se é que você quer viver uma vida financeiramente saudável. Uma vez que você entende isso no seu coração, então você entende o que é a peregrinação. Então, queridos, essa é a nossa peregrinação, que a cada culto Deus vai nos trazendo aqui de volta, iluminando os olhos do nosso entendimento para a glória de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém?